Boa noite a todos que já estão entrando. Hoje faremos mais uma live em parceria com a Aparecida Oliveira, da Plena Organizacional. Oi, João. Olá, Aparecida. Tudo bem, Tudo amigo? bem? Boa Eu tô noite. ótimo. Como vai? Graças a Deus, tudo bem. O povo já está entrando e dando coraçãozinho. Muito bom, A muito gente bom. pode dar muito coraçãozinho aí. Enquanto não estiver, não é, João, É escrevendo isso as coisas aí. que a gente fala, pode ir colocando coraçãozinho aí para nós. A gente fica feliz, né, Cida, Ficamos. de contar com a presença de todos. Esperamos que a gente consiga, mais uma vez, ter um bate-papo bem agradável, né? Com bastante conteúdo para várias pessoas. Boa noite a todo mundo que está aí nos cumprimentando. Muito obrigado. Para nós da BM Vocês são muito Consult, em bem. parceria com a Plena Organizacional, é um prazer recebê-los aqui nessa live de hoje. Vou só aguardar mais um Muito, minutinho, só para a gente abrir os trabalhos, né, Cida? Falar qual é o nosso com tema, se certeza. apresentar um pouquinho, à medida que as pessoas forem chegando aí. E agradecer por esse interesse novamente, né, João? Exatamente. Pelo atendimento a cliente, diferenciar-se perante a concorrência, isso nos deixa muito Com felizes, certeza. né? Saber Com certeza. desses. É um, é um tema nobre, né, Cida? Que todo mundo que tem cliente é um tema que pode interessar. Com certeza, Não é com isso? certeza. E aí nós vamos trazer mais novidades hoje. É Então, isso aí. podem pôr um papel, um lápis, podem gravar, né, João? Nossas imagens estão aí. Exatamente. Ah, e é interessante dizer para todo mundo que a live da semana passada ela está salva no IGTV, né, Cida? Tanto da consultora IBM quanto da Plena Organizacional. Essa live de hoje é uma continuidade da live da semana passada, mas ela não, para quem não assistiu, não tem problema nenhum. É só uma continuidade natural do tema, mas inclusive no começo agora a gente vai fazer uma breve retrospectiva do que a gente falou na semana passada, então vai ficar todo mundo na mesma página. Não é isso? Com certeza, com certeza. Obrigado, Fernando. Obrigado, Robson. Ó, Boa seguindo a noite. linha, tá com a gente. Que Tá, você chique. viu? Pois Você é. viu? Boa noite, Nayara, Henrique, G. Pedrosa, Gladys lá de Araxá, uma querida cliente. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Giovanni, Jussara, Andaluz Espaço Multifuncional, TNV do Fábio, lá do Rio, nós estamos sendo assistidos no Rio de Janeiro também. Débora e Patrícia da Alça Nossa, Engenharia, muita gente bacana aqui, Cida. maravilha. Perdoem, nos perdoem aqueles que a gente não conseguiu ler, porque Ver realmente todos. estamos aprendendo ainda essa história das lives, né, Cida? Sim. O E é um importante, mundo. pessoal, para todo mundo, né, é montar na bicicleta e aprender a andar. Sim, toma alguns tombos, mas fica muito bom É depois, não isso é? aí. Esse negócio de Ah, aprender com amor, a gente está aprendendo muito na dor, né? Com amor é bom, mas na dor a gente está é isso aí. aprendendo muito, muito, muito. Abraço Então para o tem muita coisa André para aprender. Pacheco, lá de Sete Lagoas. É, nós estamos chegando longe, né? É Vantagem da isso aí. internet, olha que Não é? maravilha. Bacana demais. Obrigado, Gladys. Doido para ir aí. A Gladys tem uma clínica estética sensacional, filha da Mabel Sayeg, que é uma sumidade em esteticista e bem-estar, e ela seguiu o legado da mãe lá em Araxá, referência lá na região, e muito bacana. Bom, Cida, eu acho que a gente Maravilha. podia fazer uma abertura aqui dos trabalhos, né? Dizendo a Com todos um pouco certeza. sobre o nosso tema, né? Que é essa parte de gestão de indicadores, né? E atendimento a cliente, e que hoje, então, a gente vai fazer uma fusão
falando um pouquinho dos indicadores de experiência de cliente, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho o que é a experiência do cliente e falar um pouquinho sobre os indicadores específicos para isso. Mas a proposta é a gente falar que esses indicadores de experiência do cliente, eles vão muito além da pesquisa de satisfação, né? Que é o tema aí da nossa live. Para quem ainda, para quem está chegando agora, é interessante reforçar, então, que a gente tem uma outra live que já está gravada lá no IGTV, tanto do Consultores BM quanto da Plena Organizacional. Então, quem quiser assistir depois, fica à vontade. Dizer que essa também será gravada e ficará em ambas as contas. É isso mesmo? Isso mesmo. Ficará lá para que vocês possam ver tanta quantas forem à vontade de vocês. E aí, João, eu queria até começar com um agradecimento muito especial e um recado. Porque daquela live, 2 pessoas me procuraram na semana passada e falaram assim: nossa, achamos ótimos e queríamos mais 2 assuntos. A gente queria que você falasse mais sobre como reconquistar clientes antigos. Legal. E uma outra, né, que perguntou como fazer para conseguir mais indicação. E aí, se nós não conseguirmos responder tudo isso aqui, podem ficar tranquilos que responderei eventualmente, mas tudo que a gente falar, né, João, vai ser muito para reconquistar clientes, ter cada vez melhor dos clientes sobre o seu trabalho. Vai ser respondido e vai ser um prazer no nosso trabalho aqui. Muito obrigada. Perfeito, Cida. E aí vou então começar fazendo uma retrospectiva da semana passada, onde a gente falou da importância de se conhecer os números para gerir bem a satisfação do cliente, né? Então a gente falou que tem muitas empresas que muitas vezes não conseguem monitorar bem os seus números e acabam aquele empresário, ele sendo empresário, mas não gestor, né? E como sair desse lugar, né? Uma primeira dica que a gente deu foi ter tempo para, de fato, cuidar da gestão. Fizemos até uma brincadeira falando que esse tempo poderia você dar uma desculpa de que está indo ao dentista, porque aí você não adiaria esse compromisso. E então você se dedica pelo menos uma vez na semana para esse assunto relacionado à gestão. E aí, o que fazer durante esse momento na semana, né? Então, primeiramente, é definir os indicadores, definir as metas relacionadas a esses indicadores, definir as fontes de dados e os responsáveis por mensurar esses indicadores, e então medir esses indicadores e realizar mensalmente uma reunião de análise crítica, que é uma análise periódica desses números para a definição de planos de ação. Então, esse foi um pouco do que a gente falou, que se você começa a medir os indicadores, se você começa a reunir com a equipe, alinhar e verificar os resultados desses indicadores, você passa, então, de fato, a fazer gestão, né? E, então, pode definir planos de ação de melhoria para a satisfação do seu cliente. Então, basicamente, a gente falou sobre isso para evitar o efeito Leigo Plus, né? O que é o efeito Leigo Plus, né? É aquele empresário que ele não mede nada, ou não mede direito, né, os seus números, não sabe às vezes nem muito bem qual que é o lucro, não sabe quanto que vende direito, nada disso. Só que ele tem aquela opinião que ele sabe tudo, né, que aquilo não funciona, que essa ideia não é boa, e sempre a crise é do mercado, nunca é com a empresa, ele é até bom demais, mas né, vários fatores externos não contribuem, e aí ele fica nesse lugar de Leigo Plus, né, e não se provoca, não se estimula a melhorar. E a gente sabe onde que isso vai dar, né, Cida? Com certeza. E aquele tipo de empresário que fala assim, tá, meu cliente nunca sabe o que quer. Na verdade, o cliente sabe o que quer. E nós existimos para quê, né, João? É muito importante colocar isso. Nós, com nossos negócios, existimos para satisfazer as necessidades dos clientes com os nossos produtos e serviços. Quer dizer, se eu não conheço a necessidade dele e qual necessidade meu produto ou serviço atende,
e não escuto esse feedback, eu tenho grandes chances de reduzir venda, reduzir cliente e não ter aquela coisa mais importante do mundo, que são as indicações, que é falar bem do seu negócio. Exato. Então, o cliente tem uma importância muito grande nesse contexto e tem que considerar, porque nós existimos para ele. Perfeito, Cida. E aí é interessante, e aí entrando um pouquinho no tema especificamente dessa live, é dizer que muitas vezes saber o que o cliente quer não é somente perguntar a ele. Você pode observar o comportamento desse cliente durante todo o período de interação dele, mesmo antes de consumir, para você conseguir entender quais são os desejos dele. Porque muitas vezes pode ser até que ele realmente não consiga verbalizar de fato, com clareza, quais são as necessidades dele, mas se você consegue observar e medir alguns indicadores que inclinem para um lado ou para o outro, você consegue saber de fato qual é a experiência desejada do cliente. Deu uma travada aqui para mim, para você, tá tudo certo aí, Cida? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, escutando bem? Ok, ok. Bom, então, falando um pouquinho... Aí, pode ir, João, pode continuar. Ok, tá. Tem algumas pessoas falando que travou, outras falando que tá ok. Tá, vamos continuar. Beleza, agora pode ir, você voltou. Uhum. Beleza, tá. E aí, Cida, uma coisa interessante da gente falar é que essa experiência do cliente, né, ela pode ser mensurada através, então, dessa observação e percepção do cliente. Cida, eu acho que é a sua, viu? Dá uma olhada, por favor. Tem pessoas falando que sua imagem está distorcida. Ainda, João? E está dando eco também. Para mim também, André. Não tem mais nada ligado aqui, João. Você está com fone? Com caixinha de som? Eu estou com a caixa de som do telefone. Ó, caixa de som do computador. Não estou de fone. Prefere que eu coloque fone? Sim, eu acho que sim, porque eu acho que está dando repetição da minha voz. Ok. Só um minuto, pessoal, porque, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E aí até achar o fone de ouvido e colocar, mais meia hora. Mas quem sabe faz ao vivo. E é isso que o mundo está pedindo para nós. Flexibilidade, fazer ao vivo, aprender fazendo. Exatamente. Enquanto isso, vou dando uns... Agora... Ok, eu acho que agora vai rolar, hein, Cida? Ah, que ótimo, que bom, que bom. Beleza. Maravilha, então vamos lá. Tá. Ótimo, e aí obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Aí eu queria trazer um case de abertura, Cida, que é o seguinte. Nesse fim de semana, eu fui a um restaurante, né, com todos os devidos cuidados da pandemia, e chegando lá, a gente foi recebido pela chefe do restaurante, né, a chefe de cozinha do restaurante, e era um restaurante muito pequeno, e pouquíssimas mesas, então ela ficava realmente ali no salão, né, recebendo as pessoas, convidando para sentar, convidando para o menu que ela estava se propondo, e ao final, quando a gente terminou, né, à noite, ela
foi até as mesas para fazer o que a gente chama de pesquisa de satisfação. Ela chegou e falou, e aí, pessoal, vocês gostaram, vocês não gostaram? E aí eu fiquei pensando o seguinte, imagina um lugar em que a chefe estava ali realmente se expondo, apresentando seu produto, e era um ambiente um pouco mais diplomático e dificilmente alguém iria falar, olha, não gostei. Então, para ela só escutou elogio. E, de fato, estava muito bom. Mas aquele ambiente não era totalmente honesto, totalmente possível dela buscar essa informação. Só que, na cabeça dela, ela fez a pesquisa que ela tinha que fazer e estava tudo certo. Então, me fez refletir e fez pensar nesse tema dessa live de hoje, do seguinte, será que somente através da pesquisa de satisfação a gente consegue realmente saber a satisfação do cliente? Será que tem outras formas que nós podemos saber se o cliente está satisfeito ou não? Porque muitas vezes pode ser que a gente faça a pesquisa e por uma conveniência da relação ali com o cliente, ele não queira ou não se importe em ser realmente claro e te dar os feedbacks necessários. E aí, então, isso me fez pensar e fui buscar na internet algumas referências a respeito sobre isso. Será que só eu que estou percebendo que essa questão da pesquisa de satisfação é um pouco incompleta para saber sobre a satisfação do cliente? E aí eu encontrei um artigo que é de uma consultoria muito famosa e grande, que chama McKinsey, e nesse artigo eles estavam falando justamente sobre a necessidade de a gente fazer mensurações sobre a experiência do cliente, não só sobre a pesquisa. E eles estavam falando que cada vez mais os executivos eles reconhecem que esses sistemas de mensuração baseados em pesquisa, eles são ineficazes, né, ou incapazes de atender às necessidades dessa gestão da experiência do cliente, embora eles ainda sejam ferramentas muito importantes, né? Não quer dizer que a gente está dizendo para descartar a pesquisa de satisfação, mas para ampliar a visão para além da pesquisa de satisfação e começar a perceber a experiência do cliente e todas as oportunidades que nós temos em mensurar a satisfação do cliente ao longo dessa experiência. E aí, eu queria que a Cida trouxesse aqui para a gente, por favor, Cida, um pouco sobre os resultados dessa pesquisa. Claro, João. Olha, 93% eles afirmam que usaram uma métrica baseada na pesquisa como principal instrumento para medir a satisfação do cliente. 15% dos eles estão extremamente satisfeitos da forma como eles estão fazendo a avaliação em termos de satisfação de clientes, e 6% disse o seguinte, olha, nós temos confiança na nossa mensuração para tomada de decisão. Então, de 95 até 6, o espaço é muito grande, João, porque 95 acha que está bom, mas somente 6% tem confiança naqueles dados, total confiança, para tomar decisões em relação a cliente, melhoria de produto, melhoria de atendimento, porque hoje nós estamos falando de atendimento e muito mais que satisfação, você falou isso, nós estamos falando de experiência do cliente, né? De toda uma jornada do cliente até chegar na nossa empresa, e mais do que isso, né, João? Chegar à nossa empresa e repetir as compras, e voltar novamente. E aí seria muito importante a gente, né, falar com a métrica que você teve com ela nesse fim de semana, o seguinte, olha, a pergunta é que precisa mudar, né, João? O que você melhoraria? Quais as suas sugestões? O que você gostou, né? Porque se ele fala o que gostou, eu falo, opa, ele não citou isso e isso. Porque a referência, João, não é minha, a referência é do cliente. Exatamente. E aí é que precisa de quê? Da humildade para ouvir isso, João. Então, imaginem, vocês percebam, né? 93% dos empresários afirmam que fazem pesquisa de satisfação. Desses 93, somente 15 afirmam que elas estão satisfeitos com essa pesquisa. Olha, imagina o tanto de dinheiro gasto em pesquisa de satisfação de cliente
para no final das contas só 15% dos empresários, e eu esqueci de citar, é uma pesquisa que foi feita com 260 líderes de empresas, né? Então eles falam que não estão satisfeitos com as pesquisas e só desses 15, 6%, ou seja, 9% estão de fato confiantes e não confiantes, né? E 6% só que falam que estão confiantes na sistemática de mensuração. Então, a gente é convidado a ter novas ferramentas de mensuração da satisfação do cliente para além das pesquisas, né? Eles falam, inclusive, que muitas vezes eles consideram a amostra insuficiente, né? Ou seja, exatamente, é limitado, né? É uma amostra limitada. Você também sempre colhe uma postura reativa, ou seja, depois que o serviço aconteceu, você não consegue ter nenhuma percepção durante o atendimento, porque a pesquisa de satisfação, ela sempre acontece depois do consumo, né? E ela ainda, muitas vezes, você tem dificuldade até de chegar à causa raiz, né? Porque se a pessoa falar, eu estou satisfeita ou estou insatisfeito, dependendo da sua pesquisa, você não consegue mensurar exatamente qual é o motivo da insatisfação, né? E muitas vezes até também você percebe, em alguns casos, né, pesquisas que têm um alto índice de satisfação, mas o cliente não volta. Então, como que será isso? Será que ele foi só cordial, ele só respondeu por educação? Ou ele respondeu sem compromisso, né? Porque ele não, já, digamos assim, já te abandonou, então ele deu qualquer nota ali, né? Então, muitas vezes acontece de uma empresa estar com uma nota boa na satisfação, mas nunca ter clientes que voltam. Então, a ideia é a gente conseguir ampliar esse conceito de satisfação do cliente para a experiência do cliente. Aí, Cida, explica para nós um pouquinho, por favor, o que a gente entende como sendo experiência do cliente, que é um termo que está tão na moda, né? Que é o Customer Experience, né? Que é o CX. Exatamente. E aí nós estamos falando, João, de muito mais do que pesquisa, porque nós estamos falando do somatório de todas as experiências que o cliente tem com a sua empresa, tem com você, tem com a sua loja. Nós estamos falando de experiência, de contato, e aí a gente pensa, inclusive, nos atritos desse contato, né? Por quê? Se eu vou, por exemplo, vamos falar, a uma loja... e eu chego e já não encontro estacionamento. Opa, já aí uma experiência que não foi negativa. Consigo estacionar. Aí na hora que eu vou pegar carrinho ou eu vou comprar alguma coisa, não tem ruptura, né? Ou eu vou pagar, eu estou satisfeitíssima, mas o caixa aí vira. Para mim fala assim, tinha que usar exatamente esse cartão, né, dona? O mais chato deles para a gente entrar no sistema. Quer dizer, o problema do cartão ser chato ou não é problema da empresa, não meu cliente. E aí, é essa somatória que faz. Será que eu volto ou não nessa empresa? O estacionamento não tem condição para todo mundo. Os clientes, eu sou importante na hora que eu estou com o vendedor, na hora que eu estou pagando, entende-se que a compra já está pronta e não precisa me atender. O vendedor já sumiu, se eu quiser fazer alguma pergunta. Não me acompanha. Se é compra pesada, não me ajuda. Então, vai muito mais do que satisfação, João. É um somatório desde a hora que eu pensei em sair para escolher um restaurante, uma loja, até eu decidir pelo seu negócio, chegar e sair de lá extremamente feliz e falar assim, vou convidar minha família para almoçar nesse restaurante semana que vem. Aí a experiência é perfeita. Aí você pode medir, João, porque eu vou falar, estou tão feliz que voltei. E aí ele é mesmo, você esteve. Aí a experiência. Exato. Mas as pesquisas podem dar resultado, mas só pesquisa não, gente. É todo um contexto do que você está oferecendo a seu cliente. E é interessante dizer, Cida, que isso, inclusive, serve para o online também. Porque, às vezes, a gente entende a experiência do cliente só a experiência física, mas a experiência digital também. Se eu não consigo achar um produto numa loja virtual, isso é tão problema de experiência quanto numa loja física.
Se o processo de pagamento digital é complexo, me pede informações desnecessárias, não me dá confiança, não tenho certificados de segurança, isso também é a experiência do cliente. E aí, vamos levar agora um pouquinho para serviço, né? Imagina, por exemplo, que alguém queira contratar uma consultoria, por exemplo, como nós, né? E a empresa não tem nenhum site, ou o e-mail vai para spam, ou quando eu peço um orçamento, demora-se mais de uma semana para me responder. Então, isso tudo é experiência de cliente. E a experiência de cliente pode acontecer também, por exemplo, na área médica. Você chega a uma clínica e está super lotado, calor, a recepcionista está estressada, não te atende bem, o médico demora para te atender. Quando ele te atende, ele não é cordial, não faz uma boa consulta. O exame que era para sair amanhã vai sair só daqui a 10 dias. Vem alguma coisa errada no seu exame. Então, existe experiência do cliente desde o momento pré-consumo, durante consumo e pós-consumo. E se a gente consegue, então, mensurar alguns indicadores em cada uma dessas fases, a gente consegue gerir essa satisfação, mais do que só medir essa satisfação. Ô, João, eu queria até colocar uma coisa aqui, pessoal, e eu sou muito de... Recentemente eu precisava urgente de cartuchos, sem a menor chance de sair de casa. Lá fui eu procurar. 2 sites eu entrei e saí, porque não eram facilmente navegáveis. Falei, vou entrar na Magalu. Surpresa! Já foi ótimo navegar, foi ótimo comprar, o preço excelente, e eles colocam assim, amanhã, às 16 horas, até 16 horas, seu produto vai ser entregue. Eu pensei comigo, das outras experiências com outras empresas, não foi assim, mas vou confiar. Ô, João, às 15 horas e 35 minutos, 2 cartuchos estavam sendo entregues. E às 15h37 eu recebo o seguinte e-mail, no WhatsApp, Aparecida, seu produto foi entregue. Espero que você esteja satisfeita, aguardamos sua próxima compra. É claro que eles podem aguardar minha próxima compra, João. Todo o período de pensar, navegar, comprar, até receber, foi tudo perfeito. Então, eu quero comprar com eles novamente. Isso é experiência positiva, João. Exatamente. Eles me encantaram. Então, você disse várias métricas aí, desde a questão da navegabilidade, desde a questão do prazo de entrega, né, e até do pós-venda, que é essa mensagem que você recebeu, que faz com que a sua experiência seja favorável, não é isso? Sim, exatamente. Então, falando um pouco de quais poderiam ser indicadores relacionados à experiência do cliente, eu queria citar alguns que nós até citamos na última live, mas explicar um pouquinho sobre eles, né? Então, imaginem só, vou trazer uma imagem para vocês, né? Imagina um piloto de avião e o quanto de indicadores que ele pode monitorar para saber se ele está fazendo um bom trabalho. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar em velocidade, a gente pode pensar em altitude, a gente pode pensar em pressão da cabine, o nível do combustível, a rota, a direção, né, se ele está indo para o lugar certo. Então, tem uma série de indicadores que ele pode mensurar para saber se o trabalho dele está sendo bem feito. Agora, imaginem, por exemplo, que cada um desses indicadores estivesse distribuídos ao longo de todo o avião. Por exemplo, o reloginho do combustível estivesse lá no tanque de combustível. O de velocidade estivesse lá na asa. O de direção estivesse na cabine do piloto. Ele ia ficar igual um doido percorrendo o avião para saber os números. Então, existe uma questão que é importante a gente pensar quando a gente vai falar de indicadores, que é reunir os dados em um único local para facilitar a leitura. Então, isso é um primeiro ponto que a gente tem que cuidar, de vocês terem um painel de indicadores, para que neste painel todos esses reloginhos estejam um do lado do outro. E quais poderiam ser esses reloginhos, se a gente trouxer, né, para
para o contexto das empresas, né? Então, imagina só, a gente até já falou isso aqui, um cliente que vai a um lugar e não volta. Então, é o que a gente chama de recompra, né? Ou a não compra novamente, né? Então, se eu tenho um indicador de recompra ou de tempo de contrato, se eu estou falando, por exemplo, imagina uma contabilidade, né? Então, se eu sou um dono de uma contabilidade, eu tenho um serviço continuado para aquele cliente. Então, medir o tempo de contrato do meu cliente me diz que tanto que ele está satisfeito, sem eu perguntar para ele. Porque se eu tenho clientes que estão comigo há 10 anos, é sinal que esse cliente está satisfeito. Ou, pelo menos, ele está mais satisfeito do que a vontade de sair. Que já é uma grande coisa para nós. Porque não quer dizer que todo mundo esteja sempre plenamente satisfeito ou plenamente insatisfeito. Mas, pelo menos, isso indica, é um indicador de que para ele ainda compensa estar com você. Então, seja pela recompra, por exemplo, um restaurante, quantas vezes eu volto lá, ou seja pelo tempo de contrato, que seria, por exemplo, o caso dessa contabilidade, isso é um indicador que a experiência do cliente está sendo satisfeita, independentemente de eu ter perguntado ou não a ele. Eu, por exemplo, nunca recebi uma pesquisa de satisfação da minha contabilidade, poderia até ter recebido, mas estou com eles há 20 anos. Então, para eles, isso pode ser um indicador de satisfação do cliente, ok? Tá. Um outro indicador interessante que a gente pode trazer é a taxa de conversão. Quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa entra numa loja, ela potencialmente ela quer comprar. Ela está entrando, então ela fez esse gesto de se deslocar a um lugar e ela tem uma intenção de compra, né? Eu medir quantos clientes entraram e desses clientes quanto de fato concluíram uma venda, ou seja, minha taxa de conversão comercial ou eficácia comercial, isso também é um indicador de que o que eu estou oferecendo está dando match, está em encontro com a expectativa desse cliente. Então, isso também pode ser um indicador de experiência do cliente. E até falando no ambiente online, a gente pode falar de taxa de abandono de carrinho, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? As pessoas entram, colocam os produtos no carrinho e às vezes abandonam. Então, isso, por algum motivo, seja pelo preço, seja por falta de informação, seja por falta de segurança, aquilo não satisfez esse cliente nessa experiência que ele teve com o seu site. Aí, Cida, eu acredito que seria interessante você falar um pouquinho também sobre alguns outros insights que você tem relacionados a esses indicadores. Eu gosto muito, né, João, da gente falar de números, mas depois de conferir. De falar de indicadores, mas sair um pouquinho de tirar a bunda da cadeira, né, daquele dia de ir ao dentista, que não tem como você deixar de ir. Mas antes de chegar ao dentista, dá uma olhada na entrada da sala do dentista, na arrumação da sala do dentista, na educação da menina que te atende. Aí você entra, ele está todo paramentado, cuidado com ele, cuidado com você. O consultório dele é bom, ele pergunta se você está bem, ele é cuidadoso quando aplica. Então ele fala assim, você vai voltar mês que vem porque eu estou com a minha agenda cheia, mas se for preciso, eu te atendo a qualquer hora e qualquer dia. Agenda cheia, eu observei até a hora que eu cheguei ali, ele é realmente uma pessoa que cuida dos pequenos detalhes. E é isso que a gente tem que fazer. Eu disse duas coisas semana passada, que número é uma coisa que a gente devia amar. Mas amar com ressalva, né, João? Vamos amar os números, mas vamos trazer as percepções? Sim. Vamos trazer as nossas emoções para isso? Então, gente... A capacidade de observar também, né, Cida? Observar. Veja a sua loja de longe. A entrada, acessibilidade, luminosidade, placa, vitrine, se suas meninas estão bonitas, se as coisas estão no lugar. João, isso é emoção. Atendimento é humano, é de pessoas para pessoas. Então, eu tenho que preparar tudo para o humano, para as pessoas.
E aí eu li uma coisa esses dias que eu achei muito interessante, que o Bill Gates fala assim, o cliente insatisfeito para mim é a maior fonte de inspiração. E é isso que a gente tem que ter, tá? Porque ele insatisfeito significa que tem um caminho ainda a ser feito em aprimoramento de serviço, aprimoramento de produto, aprimoramento de atendimento. Então, olha só, a inspiração deles são os clientes insatisfeitos. E uma coisa que às vezes a gente percebe nos nossos negócios, talvez seja uma postura muito de brasileiro, você me corrija se eu estiver errado, mas nós não estamos acostumados a ouvir o feedback do cliente, com o devido respeito, consideração e agradecer por ele dar uma referência sobre o seu negócio. Você tem que falar, poxa, muito obrigada por ter falado isso. Vou buscar mudar. E muda, né, João? Porque vou buscar a mudança e não muda, aí eu nem reclamo mais. Para quê? Você não vai mudar? Então, a percepção do cliente é muito importante, João. A sua percepção somada com o número é que vai fazer a satisfação virar experiência. Ótimo. E tem uma pergunta aqui, Cida, do Henrique, que ele fala assim, a antiga máxima de que o cliente está sempre certo ou tem sempre razão, ainda está valendo ou não é mais assim? Aí eu vou dar uma contribuição e queria que você completasse. Eu vejo, Henrique, o seguinte, primeiramente é entender se aquele cliente é o perfil de cliente do seu negócio, porque muitas vezes ele está com razão, só que ele está no lugar errado, então você atraiu um cliente que não é o seu perfil. Aí ele realmente vai ficar insatisfeito. E aí, se você mudar, você vai estar mudando o perfil do seu negócio, né? Então, a primeira coisa é estar bem posicionado, transmitir com clareza quem é o seu público para que você atraia pessoas certas, porque senão, realmente, ele vai estar insatisfeito. E a outra coisa desde que também isso não fira os seus princípios e valores. Porque, assim, ele está à razão no processo de consumo, na experiência dele, mas não em valores inegociáveis. Isso realmente aí pode ser que ele não tenha, ele tenha a razão dele, mas não combine com o seu perfil de negócio. Exato. Não é isso, Cida? Concordo plenamente com você, João. Todo cliente é meu cliente? Não, porque você diz qual é o meu posicionamento de empresa. É por preço, é por valor. Porque aí nós vamos entrar em negociações que nada tem a ver, em discussão, e aí eu estou com o cliente errado. Então, de novo, é um cliente, 2, 3. Um cliente, 2 reclamando, eu fico atento. Quando 3, 4, 5, 6, aí é um negócio que eu tenho que pensar mesmo. E verificar, é meu cliente? Tem razão? Tem. E corrija para não acontecer mais. Porque até a gente não falou, a gente ainda não falou, pode ser que, né? Você ainda estava para falar, mas uma coisa que as pessoas não dão importância, João, é o número de reclamações de clientes. Reclamação, de novo, feedback. Gente, e às vezes eu pergunto assim, quantas reclamações que nós tivemos do produto esse mês na empresa? Nossa, Cida, caiu bastante, 10. Aí eu penso, poxa, mas ainda temos 10 no contexto da venda, é muito, né? Se eu tiver 20, 30 contratos, imagina 10. Eu falei, caiu, e aí? Mas 10 ainda, aí você vai ver, o último ano são as mesmas coisas, João. E aí as pessoas falam assim, tá difícil vender, tá difícil colocar o produto no mercado. Não, o seu produto está colocado, o seu cliente te comprou, mas você continua sem ter a humildade de ouvi-lo, tanto que a reclamação está aí. Ô, João, e a reclamação vem por escrito. Não é que você não leu ou não viu, ela veio no site, no WhatsApp, tá no Instagram, tá no Facebook que você tem, mas não lê, não abre, mas a reclamação tá lá. E aí, completando isso, tem uma pergunta, uma pergunta e um comentário da Júlia aqui, falando sobre insatisfação. Ela fala que uma experiência super negativa minha é com os pedidos do iFood. Mas eu continuo pedindo por necessidade e praticidade. Acham que, que a não melhoria tem a ver com saberem que todo mundo vai continuar usando? Então, assim, eu da minha parte, Júlio, o que eu entendo é assim. É
é um risco eles não darem prioridade para a sua insatisfação, porque imagina só que um concorrente surja e leve todo mundo. Né? Então, realmente, quando você tem um monopólio, né, que é um conceito da economia, que é uma única empresa dominando todo o mercado, você, de fato, tem a possibilidade de ainda não dar bola para uma insatisfação, porque a pessoa não tem opção. Ou os atributos que você, igual você disse, necessidade e praticidade, ainda superam a sua insatisfação. Mas na eminência de um novo concorrente, provavelmente ele vai ter problema. Então, e aí, não quer dizer também que eles não estejam dando bola para a insatisfação. Talvez eles realmente só não conseguiram ainda, dado a magnitude que resolver todos os problemas. Né? Mas assim, eu ficaria preocupado, eu não levaria por aí de entender que só porque você continua comprando, você está satisfeita. Porque, como eu disse, tem outros indicadores que podem dar condição de saber sobre a sua satisfação. Apesar de a sua taxa de recompra ainda ser alta, provavelmente você pode ser um candidato à evasão caso você tenha uma outra opção. Uhum, com certeza. É claro que quando a gente não tem opção, né, João, é aquele mesmo. Porque se você correr, o bicho pega, se você ficar, o bicho come, então você vai e fica no menos pior. Às vezes nós temos essa também, vou ficar no menos pior. Mas como você disse, nós estamos num mundo com tanta competitividade, num mundo com tanta expansão, alguém está olhando, olha, antes de eu entrar com um novo negócio. Então, a impressão números. E com certeza, como a Júlia, deve ter outras pessoas insatisfeitas, tá? Isso. Ainda não olhamos o Reclame Aqui, mas daqui a pouco ele vai estar lá. E hoje em dia, com o online, né, Cida, isso é muito rápido, porque antes realmente o boca a boca era físico, né? Você realmente precisava de estar perto da outra pessoa para dizer aquilo. Hoje em dia a internet te dá condições tanto para o bem quanto para a insatisfação de dar pulverizar aquela informação. E aí tem, inclusive, falando do online, tem um comentário da Rúbia, lá da Inovare, que ela fala: o online tem conseguido mapear o perfil do cliente, às vezes até melhor que o presencial. E aí tem-se condições de personalizar coisas importantes na experiência. E aí, Rúbia, é interessante, no final da live, eu vou até deixar aqui nos comentários o link para a matéria, né, da McKinsey, que é o artigo que eu citei no começo, e é um artigo que fala justamente sobre isso. Ele fala da questão de ir muito além da pesquisa de satisfação e como os recursos tecnológicos podem nos ajudar para você, de fato, conseguir mensurar questões, por exemplo, como abandono de carrinho. Antes a gente não tinha essa condição. Hoje, uma simples ferramenta consegue te dizer uma taxa de abandono de carrinho e, inclusive, por exemplo, você pode, e já aconteceu muitas vezes, e tem clientes meus que usam essa estratégia, que é para um cliente que abandona o carrinho, na parte da tarde você manda um e-mail com cupom de desconto. Porque você tem o e-mail daquele cliente, ele estava vacilante ali, ele chegou a colocar um produto no carrinho e, coincidentemente, você, à tarde ou à noite, recebe um e-mail com um cupom de desconto para aquele produto. Então, as métricas online, elas são poderosíssimas. É claro que a gente está falando de empresas um pouco maiores, né? As empresas menores ainda têm um pouco mais de limitação desses recursos tecnológicos, mas, assim, está cada vez mais acessível para o público como um todo essas ferramentas, né? Inclusive empresas que fornecem isso como aplicativos, né? Então, isso facilita muito, muito a vida de quem quer mensurar a experiência do cliente. Para as empresas de médio porte, sem dúvida, né? Um CRM, né? Que dá todo esse sistema de gestão de... Se você abandonar um carrinho no meio,
olha, 2, 3 dias ele está ali. Por que você abandonou? Não achou o texto, o artigo, não achou o livro, não achou o autor, não achou preço, quer dizer, e ele vai te mostrando outras referências em relação àquele assunto. Quer dizer, de novo, um CRM que deve ser muito bom, o uso dessas informações muito bem gerenciadas, e ele não esquece de você. Você pode esquecer o carrinho lá, mas ele vai falar com você, olha, eu ainda estou aqui pronto para te atender em outros itens que você precisa. Então, a informação é importante para a ação. E aí eu só queria colocar, João, que todas as pessoas na empresa são responsáveis por atendimento. Porque às vezes a gente chega nas empresas, elas falam assim, mas a recepcionista atende bem. Ok, mas o porteiro já foi grosseiro comigo. A recepcionista me atende bem. Eu quero falar com o comprador, ele me deixa 4 horas esperando. Passa por mim como se não tivesse me visto. Aí na hora da entrega, o caminhão dele, da empresa, entrega o produto e fecha a entrada da minha empresa. E quando você reclama, ele fala... Ô, dona, é mais 5 minutos, todo mundo vai te esperar. Ninguém vai morrer por esperar 5 minutos para eu descarregar esse produto aqui para a senhora. Quer dizer, não é a recepcionista ou a telefonista que é responsável pelo atendimento e por essa experiência. De novo, olha a jornada de compra, a jornada do cliente. Todas as empresas, todas as pessoas da empresa são responsáveis por esse atendimento. Eu não vendi nada para o João, mas eu sou da empresa de logística, de entrega. Então, esse conceito, ele tem que ir do porteiro até o motorista que me entrega o produto. Se isso não estiver no DNA da empresa, João, nem me fale em experiência de cliente, porque vai ser Sim. experiência negativa de cliente. Isso, ou né? seja, todo ponto de contato, né? Todo ponto de contato é um atendimento. É um atendimento. O boleto enviado pelo cliente é um atendimento. A solicitação de uma segunda via de boleto é um atendimento. Um saque para tirar dúvidas é um atendimento. A própria venda é um atendimento. Né? Uma garantia é um atendimento. Quantas vezes a gente já não comprou uma coisa e estava in love com o produto, mas ele estragou e a garantia foi péssima. Muitas vezes isso traz insatisfação que às vezes não tem relação com a venda, não tem relação com aquele atendimento que a gente achou que era o único ponto de atendimento. Existem várias outras questões que podem, inclusive, gerar a taxa de evasão, né? A necessidade de convencer muito o cliente, porque ele olha, imagina só, que um cliente olha na internet e tem vários comentários negativos a respeito da durabilidade de algo. A taxa de custo de aquisição do novo cliente vai ser muito maior, porque eu vou ter que convencê-lo a desfazer aquela imagem ruim do meu produto. Então, o custo de aquisição de cliente pode ser um indicador, como eu disse, a taxa de evasão pode ser um indicador, o ticket médio pode ser um indicador. Por exemplo, teve uma vez que eu fui uma loja de departamentos de produtos esportivos, e como não tinha ninguém para me explicar as coisas, eu comprei com certeza 1/10 do que eu queria comprar. Sabe aquele dia que você fala assim, olha, eu vou ser fitness? E aí você ia comprar do tênis, ao boné, a camisa, a raquete. E eu saí de lá só com a raquete porque eu já fui com ela escolhida. Porque o resto, ninguém conseguia me atender. Então, assim, essa experiência do cliente e o meu ticket médio, que poderia ser muito superior ao que de fato foi, indica também a minha satisfação. Porque eu não consumo horrores em um lugar que eu estou insatisfeito. Eu consumo o mínimo, se é que eu consumo. Né? Então, assim, se você está num restaurante que está lotado, que está barulhento, calor, os atendentes mal-humorados, você não vai pedir a sobremesa, você quer sair dali o mais rápido possível. Você não vai pedir a segunda garrafa de vinho. Né? Você não vai querer nem um cafezinho. Com certeza, com certeza. Ô, João, a gente ouve as coisas, fica na cabeça da gente, né? Às vezes a gente viaja, vai fora do Brasil e tal, a primeira coisa que todo mundo oferece, que já está na sua frente, é o Wi-Fi. Lógico, ele está doido para você entrar no Wi-Fi dele, porque ele quer todos os seus dados e você está dando de graça. Aqui,
Às vezes eu chegava e ficava ouvindo, porque a gente já carrega a nossa internet. Aí alguém chega e pergunta assim, tem Wi-Fi? Aí você ouve assim do lado, lá, a pobreza chegou, precisa de Wi-Fi. Gente, Wi-Fi é a melhor coisa que tem, porque o cliente está me dando todos os dados que ele teve, o tempo que ele permaneceu, tudo ali. E as pessoas não conseguem provavelmente entender. Ele vai ficar mais tempo. Muito mais tempo, né? E aí eu vou oferecer, eu vou falar para ele de uma novidade, eu vou trazer um bolinho gostoso, eu vou falar que a cerveja está estupidamente gelada, e ele vai ficar com vergonha e vai consumir, claro, né? Por que aquela empresa de café, que agora me faltou o nome, que você entra lá, ele já tem Wi-Fi, e você vai Starbucks. Para usar o Wi-Fi, Starbucks. É porque eu não gosto do café dele, então eu esqueci o nome. Mas a primeira coisa que tem lá em tudo enquanto é lugar é a Wi-Fi. E eles querem o quê? Que você vá mesmo. Por quê? Para você consumir. Então a gente tem tanta coisa para mudar aqui ainda com as nossas empresas, e com as nossas atendentes. Você acabou de dar uma indicação de um lugar para as pessoas irem, né? Que é o Starbucks, né? Então, se a pessoa procura Wi-Fi, né? E aí, a taxa de indicação de clientes ou de terceiros, né? Também é um super indicador de experiência do cliente. Claro. Porque se alguém, né, se alguém está indicando um lugar, provavelmente é porque ele teve uma boa experiência. Então, isso também é um indicador de satisfação. Por exemplo, no nosso caso de consultoria, eu acho que isso é o maior indicador que a gente pode ter, que é quando o telefone toca e alguém fala, olha, fulano me indicou você para fazer uma consultoria, então, eu precisei de perguntar a esse fulano se ele está satisfeito comigo? Não. Por quê? Porque ele deu evidência disso na prática. Ele indicou um amigo dele para vir fazer consultoria com a gente. Então, isso é um indicador de satisfação sem eu precisar de fazer uma pesquisa de satisfação com o meu cliente. Ô, João, e de novo, gratuito. E quando eu falo trabalha com o João, contrata o João, tá mais ou menos assim, olha, João, a Aparecida falou para eu fazer com você. Que dia que... É praticamente isso. Que dia que você começa e quanto que eu te pago? Porque indicação já é um negócio fechado. Exatamente. Quando eu falo assim, não, você não vai nessa empresa não, eu vou te levar para a minha empresa, já fechou o negócio, João. Isso. E aí, sabe o que é mais triste ainda? Tem empresa que tem indicação, e não sabe quem são os clientes que indicam. Pior ainda, gente. Pior ainda. Tem que ter um agradecimento à indicação, tem que ter um programa de premiação de indicação. Tá? Com certeza. E aí o Bernardo e o Giovanni estão dizendo aqui, Cida, que o Starbucks é uma grande realidade desse exemplo, que inclusive ele já entrou por causa do Wi-Fi e acabou conseguindo. Né? E o Giovanni disse que isso já salvou também dele ficar perdido, né? Porque ele conseguiu pegar o Wi-Fi e achar o mapa. Então, assim, imagina, são todos indicadores que dizem sobre a experiência do cliente. E aí o Henrique, como a gente já está mais chegando no final, vamos tentar responder a pergunta dele aqui, que é, os indicadores são o centro de tudo. Como defini-los com segurança, né? Aí, volta um pouquinho na live da semana passada, da importância de se ter, então, um objetivo para dizer, então, qual que é o indicador, né? Então, imagina Exatamente. Só que eu quero ir para o Rio de Janeiro, mas eu quero ir a passeio. Então, o meu indicador é quão agradável foi aquela viagem. Já se eu quero ir para o Rio de Janeiro porque eu estou com uma emergência, o meu indicador é o tempo de viagem. Então, para cada objetivo, existe um indicador adequado, né? Então, a segurança para se definir os indicadores, primeiro a gente vem com a pergunta, mas qual é o seu objetivo? Por exemplo, você quer vender mais para os mesmos clientes? Então, você pode ter um indicador de ticket médio, que é para ele saber quanto que eu consigo agregar para o mesmo cliente em vendas. Agora, se eu quero ter, por exemplo, um objetivo de ampliar o meu número de clientes, eu posso ter um indicador de número de entrantes na loja, para saber se está cada vez mais entrando gente na loja, no site, onde quer que seja. Então, com certeza. Eu acredito que definir os objetivos te darão segurança para definir os indicadores. Perfeito. Aí, como a gente está terminando, dá mais coraçãozinho, para nós aí, fazendo favor.
Pois Desculpa, João, empolguei. E aí, empolguei. não, é isso aí mesmo. Mas tem que empolgar mesmo, Cida. Tá bom demais a participação de todo mundo. O Vinícius, ele falou que muitas vezes, olha que interessante esse caso, né? Muitas empresas não entregam o pacote completo do modelo de negócio justamente para testar hipóteses, né? Eu estou traduzindo um pouco aqui a frase dele, né? Mas falando justamente sobre isso, que é importante, às vezes, você, ao estar entrando no mercado, ao entrar no mercado, muitas vezes você fala assim, deixa eu ver se estacionamento é um fator-chave de sucesso. Vamos não ofertar. Aí vai começar um monte de gente querer estacionamento, você fala, bom, então agora eu vou ofertar. Então, assim, são estratégias, são arriscadas, mas muitas empresas fazem modelos de negócio um pouco capengas para verificar, de fato, qual que é o benefício dentre aqueles que estão faltando e que os clientes vão mais sentir falta. Isso também é uma estratégia, não é? Importante. E fazer isso rápido, né, João? Tudo. Protótipo, né, Cida? Fazer isso rápido, protótipo. Faz rápido, erra rápido e conserta rápido. Prototipar, consertar, effectuation, né, João? Fica fazendo muito teste, não. Testa, faz outro teste. Maravilha, é isso mesmo. Tem um caso famoso de 2 alunos da Stanford que eles estavam fazendo um aplicativo e eles iam todo dia à tarde num café, que devia ser o Starbucks, e pediam as pessoas para testar. Entregavam o celular para as pessoas e falavam, testa para mim. Aí as pessoas falam, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Eles voltavam, resolviam. No dia seguinte à tarde, eles iam no café novamente e falavam, testa para mim. Não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Então, esse protótipo é uma das coisas mais legais e assim, desconstrói um pouco aquela coisa de primeiro pensar em tudo, fazer o produto completo e depois levar e tomar bomba nele inteiro. Faz pouco, testa rápido, aprende barato, põe para rodar de novo, né? Isso é o effectuation e a prototipagem, né, que você falou. Fazer rápido e barato, né? Barato. E rápido e conserta rápido. Olha os coraçãozinhos aí, que delícia. Olha, João, pode continuar, muito gente. Bom. E aí, para a gente ir finalizando, eu só queria trazer, então, um exemplo de uma empresa que a gente está atendendo, que é um provedor de internet, que a gente convidou essa empresa para pensar nos indicadores de experiência do cliente. Então, qual que era a dor? Eles tinham um indicador, que era o indicador de evasão. Imagina, né, que nesse meio da internet, dos provedores, tem muita guerra de planos, de preço e tudo mais. E muitas vezes eles perdem clientes com muita rapidez, né? A evasão do cliente. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, ao invés de ficar só medindo a evasão, vamos medir o que leva o cliente a evadir. Vamos instalar relógios, né, que possam medir, por exemplo, quanto tempo ele ficou na fila de espera no telefone para resolver um problema, quantas vezes que a internet dele caiu, quantas vezes que a oscilação fez com que ele não conseguisse resolver um trabalho, qual que é a reclamação que ele tem, quantas vezes que ele ligou para cá para pedir segunda via de boleto porque não recebeu o boleto, né? Ou seja, quantas vezes que a experiência dele foi ruim. E aí criou-se, então, um comitê multifuncional com o gerente da empresa, os supervisores da área de tecnologia, o supervisor do call center, ou seja, uma equipe multifuncional, para então, de fato, estudar semanalmente esses outros indicadores, né? Essas, digamos assim, esses reloginhos, para se então entender a evasão. Criou esse comitê, né, com esses indicadores que são correlatos à evasão, para tentar ser mais preditivo, né? O que quer dizer preditivo? Predição tem a ver com profecia, né? Ou seja, é aquilo que eu tento analisar outros dados que me dão tendência de que aquele cliente vai evadir. Então, olha que interessante, criou-se internamente um conceito de UTI, que são aqueles clientes que ligaram mais de 5 vezes num período X de tempo, ou seja, eles estão dando indícios que eles não estão satisfeitos. Provavelmente ele vai virar uma evasão. Então, em vez de ficar só medindo a evasão, que já é morte, né? Já, digamos assim, não tem mais o que fazer, já que ele evadiu, eu vou
medir o comportamento dele para ser mais preventivo, para, de fato, conseguir reter esse cliente antes de que ele seja uma evasão. Ou seja, ao invés de fazer a autópsia, eu vou fazer a biópsia. Porque a autópsia é quando já morreu. A biópsia é eu tirar um pedacinho para ver uma possível doença. Então, essa é a mensagem, né, assim, que a gente quer deixar para todo mundo. Sim, e acho que foi muitos recados importantes. Pena que o nosso tempo acabou, João. Agradecer, porque o nosso tempo acabou. Cida, parece que travou um pouquinho, mas acho que está voltando. Voltou. Beleza. Então, essa história da autópsia e biópsia, a Valéria Alves, nossa amiga consultora, está aqui falando que adorou. Né? E muito obrigado, pessoal. Até eu gostei. A gente faz com muito carinho, né, Cida? A gente gosta mesmo de muito compartilhar. Carinho. Bacana, Davidson, todo mundo, Caroline, muito obrigado, pessoal. A gente espera vocês numa próxima, novos temas, né? Cida tem bastante live de parceria com outros consultores, a gente também tem planejamento de ter, então espero vocês nas próximas, né? Realmente foi muito bom, gostei demais de ter todos vocês aqui. Reforçando que a live vai ficar gravada no IGTV, tanto da Consultores BM, @consultoresbm, quanto @plena organizacional. E quem quiser, compartilhe, comente, né? A Silvana está perguntando se semana que vem tem mais. Eu acho que semana que vem não, porque a gente tem que respirar um pouco. Exige bastante da gente, né, Cida? Esse bate-papo. Semana que vem não. Mas em breve, quem sabe, né, a gente consiga trazer. Vai ser legal. Com certeza, vai. Voltar com novos temas. Gente, obrigada de coração. Um prazer enorme ter vocês todos aqui dedicando o seu tempo. A gente sempre faz o melhor para vocês. João, um grande parceiro, um grande companheiro de caminhada e de aprendizado. A minha gratidão sempre, João, pelo convite. E até a próxima, porque haverá a próxima. Muito obrigado. Tem bastante gente aqui falando. A Andaluz Espaço Multifuncional está falando que agradece né, pela aula, né, que ela falou que a didática foi ótima, e qualquer segmento, né, qualquer pessoa consegue entender. Essa é a nossa missão, né, Cida? Fazer ser mais descomplicado, que muitas vezes a gente estuda na teoria, e é tentar converter isso em uma forma que todo mundo consiga entender. Assimilar e atender, porque a gente traz o quê? A prática. Né? O pulo do gato que os livros não contam, nós contamos, ok? Obrigada, João. Até a próxima. Obrigada, Tânia. Obrigada. Até, pessoal. Fiquem com Deus.